falar de política nacional e depois a gente se embrenha por outros assuntos. Claro que o programa de hoje vai tratar de uma maneira muito profunda a questão do julgamento que começa amanhã lá no STF, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como integrante do grupo 1, do núcleo 1, e mais 7 réus serão julgados. A gente vai falar disso amplamente aqui no tema do Zaidan daqui a pouquinho. O Zaidan, lá em Minas Gerais, aí em Minas Gerais, na sua Minas Gerais, e eu entendo que Uberaba tenha feito parte dessa apuração, foi feita uma pesquisa para falar sobre intenção de voto para o governo de Minas. Tem muitas incertezas de quem vai se candidatar, quem será candidato a governador aí no estado. Muito se fala do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso e do Senado, hoje mais próximo do presidente Lula. Ele poderia ser candidato com apoio do atual presidente, e tem mais um rol de possíveis candidatos com um peso eleitoral importante, como é o caso do Nicolas Ferreira. Isso é uma pesquisa com vários cenários, com Pacheco, com Nicolas, disputando muito proximamente, pelo menos por essa apuração, o governo de Minas Gerais, Zaidan. E Ronald, essa pesquisa, e essas pesquisas todas feitas em Minas, elas têm importância para o país inteiro, porque há duas coisas a serem consideradas. Primeiro, o tamanho do eleitorado, que é o segundo maior do país, só menor que o de São Paulo. Segundo, que pelas características de Minas Gerais, isso é interessante, Ronald, até estudos sociológicos a respeito, né, que Minas, de certa maneira, liquidifica, né, o país. Você tem, de certa maneira, um conjunto de culturas diferentes que acabam convergindo para algo que se chama de cultura mineira, né? Mas que é muito diversa. Desde aquela região que tornou-se célebre pela escrita do gênio João Guimarães Rosa, e que é muito próxima da Bahia, a região mais próxima de Goiás, a região mais próxima de São Paulo, a região mais próxima do Rio de Janeiro, a Minas Central, a Minas das Montanhas. E são regiões muito diferentes. E por isso, tem aquela história, quem não ganha em Minas não ganha para presidente, quem ganha provavelmente ganhará a eleição nacional, muito por conta disso. Mas há um outro fator especificamente nessa pesquisa, porque além dos cenários possíveis, a pesquisa ela fez uma pergunta à parte, considerando, ou para que o pesquisado considerasse, quem tem apoio de quem. Ou seja, qual é o candidato apoiado pelo Lula? Qual é o candidato apoiado pelo Bolsonaro? Qual é o candidato apoiado pelo Zema? E a partir daí, houve mudanças importantes no resultado. Quando as pessoas começaram a associar o candidato ao governo de Minas a uma figura nacional. Tem um cenário que mostra, basicamente, aqueles que têm mais chance de receberem aval de seus partidos. O Rodrigo Pacheco, como você mencionou, que é do PSD, e se ele falar, vou ser candidato, o Kassab não colocará entraves, né, pela importância do Rodrigo Pacheco, dentro do partido. O Nicolas Ferreira, que foi desaconselhado pelo Bolsonaro a concorrer agora ao governo do Estado, mas que ele tem idade para ser candidato, ou terá idade para ser candidato ao governo do Estado, mas não para ser candidato ao Senado, por exemplo. Então, ou ele é candidato ao governo do Estado, ou ele é candidato à Câmara dos Deputados, à reeleição na Câmara dos Deputados, porque ele não pode candidatar-se ao Senado nem à presidência. Só restaria o governo do Estado ou a candidatura à reeleição. Não se imagina que ele iria disputar a Assembleia Legislativa, não faria sentido. O Cleitinho, que é senador do Republicanos, o Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, já foi candidato ao governo do Estado, perdeu para o Zema, foi presidente do Galo. O Aécio Neves, o Matheus Simões, que é o candidato, pelo menos formalmente apoiado pelo Zema, é do mesmo partido do Zema, é o vice-governador, é do Novo.
é o candidato que tem um apoio público do Zema. O Tadeuzinho, do MDB. E a ordem é essa, porque o Pacheco e o Nicolas estão ali muito próximos, 32,8, 30,1. E o Cleitinho aparece com 14,1. E o Calil com 8,3. Aí o Matheus Simões, o candidato apoiado pelo Zema, com 5,3 e o Aécio com 3,5. E há, inclusive, uma pesquisa nacional, Ronald, que coloca o Zema lá embaixo. Melhor do que Caiado, Ratinho Júnior, mas muito longe de Tarcísio, da Michele Bolsonaro e também do Lula. Né? Então, mesmo em Minas Gerais, o Zema aparece com uma votação, ou uma intenção de voto baixa. Né? E há aqui um segundo cenário sem Rodrigo Pacheco e sem Nicolas. Já que o Nicolas pode decidir, até pode ser convencido que seria mais importante ele estar no Congresso, então ele se candidata à Câmara. Senado ele não pode, não tem idade para isso. E sem o Rodrigo Pacheco. Aí o Cleitinho assume uma liderança folgadíssima, com quase 40%, e o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, que é do PSD, por isso o Rodrigo Pacheco some da pesquisa, porque eles são do mesmo partido, o Alexandre Silveira aparece com 13,6%. E o terceiro cenário é o que leva em conta apoio. E aí, Ronald, olha que interessante. Rodrigo Pacheco, apoiado já publicamente pelo Lula, né? O Lula já disse umas 50 vezes aí que quer o Rodrigo Pacheco candidato ao governo de Minas Gerais. Aí o Rodrigo Pacheco sobe para 44,5%. E o Cleitinho foi apresentado ao eleitor como aquele que o Bolsonaro apoia. Ele salta para 41,4%. Então, mesmo nesse cenário, seria o Rodrigo Pacheco como candidato apoiado pelo Lula e o Cleitinho como candidato apoiado pelo Bolsonaro. O que pode mudar. De repente, o Nicolas resolve ser candidato e pode conseguir o apoio do Bolsonaro. Mas, nesse momento, o apoio é para o Cleitinho. E mesmo assim, mesmo apoiado pelo Zema ali, esse aqui é o candidato do Zema, o Matheus Simões, 9,9%, que mostra a situação complicada do Zema perante o eleitorado mineiro. E, finalmente, há cenários de segundo turno. Nicolas, 49-48 contra o Rodrigo Pacheco. O Cleitinho é que tem a melhor vantagem sobre o Rodrigo Pacheco, 50-46. O Rodrigo Pacheco com o Matheus Simões é moleza, 46-27, hoje. Né? O Cleitinho contra o Calil, 49-28, e o Cleitinho contra o Alexandre Silveira, 51-26. Aqui com a identificação, esse aqui é apoiado pelo Bolsonaro, aparece lá o Cleitinho. Esse aqui é apoiado pelo Lula, Rodrigo Pacheco. Então a pesquisa ela se torna importante até para consideração nos outros estados, primeiro pela importância eleitoral do estado, o segundo maior colégio eleitoral, só menor que São Paulo, e, claro, pela maneira como esse eleitorado diverso reage quando o apoio nacional é identificado pelo pesquisador, Roland. Muito bem. A gente vai falar de outros assuntos da política nacional, mas vamos falar também do que acontece em Brasília, que diz respeito à sua vida, algumas coisas importantes que estão acontecendo no Congresso Nacional. A gente fala disso em instantes aqui.